Bastidores do Franchising é um oferecimento de Lynx, líder em tecnologia de gestão para varejo. O franchising brasileiro não para de crescer, independentemente da economia nacional, gerando oportunidades para quem está no sistema ou para quem sonha em ter um negócio próprio. O Bastidores do Franchising recebe Ricardo Camargo, diretor executivo da Associação Brasileira de Franchising, que fala sobre as tendências e perspectivas do setor para o próximo ano. Uma entrevista indispensável para a performance dos seus negócios. Acompanhe! Ricardo, obrigado por vir ao Bastidores do Franchising. Sempre um prazer. 2014 está acabando. Quais foram os pontos altos desse ano? Bom, nós tivemos vários pontos altos, né? Em primeiro lugar, a participação internacional da ABF nunca foi tão ativa. Nós tivemos na Europa, na Ásia, em toda a América Latina, em vários eventos, isso foi marcante. Nós tivemos também uma presença institucional muito forte, reforçando laços com várias entidades, atuando muito fortemente em Brasília, esse foi um diferencial. E despertamos também o lado da educação muito fortemente. Então, temos um convênio muito pesado com o SEBRAE, do qual você participa, e temos também vários outros projetos aí em andamento. Falando de capacitação e do convênio da ABF com o SEBRAE, você pode me dar um pouco mais de detalhes sobre como é que ele vai impactar o franchising nos próximos anos? Nós teremos a possibilidade de levar o curso Entendendo Franchising, o curso inicial, né, de conhecimentos básicos sobre o sistema, para mais de 350 municípios, isso em todo o Brasil. Então, isso vai criar uma rede de difusão do franchising que nunca houve no passado e nunca haverá no futuro. Então, a gente tem realmente uma abrangência bastante significativa. Além disso, esse programa ainda é reforçado com vídeos, com material didático muito mais moderno, muito mais atuante. Ricardo, e esse movimento para levar o franchising Brasil afora faz parte da estratégia da ABF de sair um pouco dos grandes centros? Faz parte porque o mercado está mudando, né? Nós temos uma interiorização cada vez mais acentuada do franchising, regiões do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, interior do Nordeste, começam a receber muitas franquias. Então, esse movimento, o lado educativo tem que seguir na paralela. Ricardo, como é que você vê essa interiorização Brasil afora? Ela tem que acontecer, né? Nós temos níveis de performance econômica nos grandes centros piores do que em outras regiões. Então, tanto no Nordeste quanto na região Centro-Oeste e Norte, os índices de crescimento do PIB serão maiores, né? Então, a gente tem que acompanhar esse movimento, são novos mercados, e é uma tendência que não tem volta. Quer dizer, o Brasil cada vez mais distribui o seu lado produtivo e a gente tem que acompanhar, fazendo a participação do varejo e serviços muito fortemente nesses novos municípios. Com isso, a ABF passa a ter uma atuação regional e levar também sedes regionais? Nós tínhamos a Regional Sul, tínhamos a Regional Minas Gerais, interior de São Paulo. Além de reforçar o trabalho nessas sedes, nós temos agora um representante na região Nordeste, que vai atuar muito fortemente, e também na região Centro-Oeste. O Cláudio, do Girafas, está presidindo, está dirigindo esse setor lá na Centro-Oeste. A gente pretende, com Brasília, não só Brasília, que é um grande mercado, mas atuar em Goiânia, atuar em Palmas e também no Mato Grosso. E olhando os grandes números do franchise em 2014, como é que nós fechamos o ano? Nós vamos fechar com um crescimento acima de 7%, o que é um número altamente positivo, né? Se a gente levar em consideração que o nosso PIB tende a ser até negativo esse ano, então entre menos 1 ou mais 1, mais 0,1, né? Nem chega a 1%. Então, um número, naturalmente, que se você considerar o alto nível de inflação, não vai ser um crescimento acentuado, mas é um crescimento ainda, e se deve principalmente à abertura de novos pontos. Nós devemos inaugurar quase 10 mil novos pontos de venda esse ano, chegar ao final do ano com esse número, e para o ano que vem a projeção é a mesma, mais 10 mil pontos de venda e um faturamento entre 7% e 8% de crescimento. E no número de marcas? No número de marcas a gente já tem uma presença muito forte, somos o 4º país do mundo, né? São 2.700 marcas, devemos encerrar o ano perto de 3 mil, então a gente acredita que o ano que vem vai crescer entre 6% e 7%.
Então deve ficar mais ou menos esse número, 3.200. Isso, que é um número muito alto. Isso coloca o Brasil como um dos principais... É o quarto mercado. Do mundo. Exato. E como é que as microfranquias estão dentro desse cenário? Bom, elas são cada vez mais frequentes, né? Nós tivemos uma participação em 2013 de 5%, esse ano deve chegar a 6,5%, 7% de participação no faturamento. São faturamentos menores, mas em número de unidades e em número de marcas estão crescendo mais velozmente. E os desafios para 2015? Nós estamos diante de um cenário econômico duvidoso, né? Um PIB de 2014 quase que inexistente como crescimento. Como é que vocês veem o franchising, a economia e o impacto que ela terá nas operações dos franqueadores e dos franqueados no Brasil afora? Bom, a economia vai trazer impactos altamente negativos como trouxe esse ano, né? Então, mas a gente ainda acredita que as condições ainda a partir do segundo semestre serão melhores. Os ajustes deverão ocorrer principalmente até março. Então, nós teremos altos impactos inflacionários, questão de energia, combustível nem tanto, porque a gente tinha uma pressão de preço muito forte e agora caiu em função da queda do preço do petróleo internacionalmente. Então, a Petrobras, nesse nível, deixou de ser pressionada, né? Então, nós temos algumas coisas positivas e negativas. Então, pressão de custos vai ser alta. Então, a gente tem que trabalhar muito o controle das empresas para que elas se mantenham vivas. As vendas não deverão ser muito superiores a desse ano, porque o nível de salário não vai ser um reajuste salarial, vai ficar quase que com a inflação. E nós temos que rezar para que a inflação seja controlada, porque se se a inflação realmente disparar, nós teremos menos renda e isso afetará demais o varejo. Então, as perspectivas são de que a gente tenha a mesma performance desse ano, aproximadamente, talvez um pouquinho a mais, principalmente pelo peso do segundo semestre. E no varejo, um ponto crucial para o desenvolvimento das franquias são os shopping centers. Como é que você vê os shopping centers desse aumento de oferta de lojas e o aumento da vacância também? Como é que isso impacta o varejo? Bom, impacta até porque a performance econômica está muito baixa, né? Então você tem realmente alguns centros aí escolhidos em algumas cidades que não comportariam teoricamente, porque também ninguém coloca 100, 200 milhões no investimento que sabe que não vai dar retorno, né? Acontece que a gente vinha numa performance econômica muito superior, então a expectativa, quando foram criados os números, foram criados com a expectativa de que a economia também estivesse melhor. Mas este ano, 2014, nós já tivemos a postergação de várias aberturas, cerca de 17 aberturas de shoppings passaram para o ano que vem, e isso afetou também o número de pontos comerciais, e nós só conseguimos manter o nível de aberturas porque a gente foi para o comércio de rua, foi para o strip center, foi para supermercados, então cada vez mais utilizando essas ferramentas, né? Agora, o ano que vem, os shoppings também deverão ter um nível de abertura menor. Então, em número de pontos, os shoppings vão ter menos disponibilidade, até porque aqueles que estão com um alto nível de vacância vão ter que fazer algum ajuste. Esse ajuste deverá beneficiar o sistema em termos de custos de ocupação. Falando de tendências, como é que foi a performance dos principais segmentos de franquias e o que você vê para o ano que vem? Bom, as performances devem manter o mesmo ritmo, né? Turismo ainda esse ano, o ano que vem deverá ser um pouco mais afetado pelo nível de renda, mas esse ano ainda deve ter uma performance bastante positiva. Agora, a partir do segundo semestre, começou a haver novamente uma troca, porque você tinha aumentado muito o turismo internacional e agora está balanceando um pouco com o turismo nacional, já que o dólar deu uma disparada muito alta, principalmente agora no último trimestre. Então, isso fez com que alguns pacotes internacionais fossem cancelados e nós temos aí vários representantes hoje pesados no setor, como CVC, TAM e outras empresas também que trabalham nesse segmento. Então, o ano que vem esse segmento deverá ser um pouquinho mais baixo do que foi esse ano a performance. O setor de alimentação deve continuar na mesma, né, porque o ritmo das cidades continua infernal em termos de trânsito, isso ocasiona... A alimentação fora do lar é cada vez crescente. Uma tendência que não dá para fugir. Não dá para fugir porque você tem realmente mulheres cada vez mais atuantes, menos tempo para cozinhar em casa, trabalhando fora, então a área de serviços ainda vai ser beneficiada por esse movimento no ano que vem. Nós temos aí uma pressão muito forte sobre o setor de beleza, que é um setor que também tem uma performance muito boa, em função da possibilidade de aumento de impostos bastante significativa nessa área.
Então a gente torce para que esses impostos realmente não afetem esse mercado, que é um mercado hoje bastante importante em termos de ABF. Então serviços, turismo, alimentação, beleza e saúde, e o nível educacional também deverá estar mais crescente. Falando de governo e falando de políticas públicas, a ABF tem atuado muito mais próximo do governo federal, do governo estadual e municipal. Isso é uma tendência também para os próximos anos? É uma tendência e é algo que não tem retorno. Nós aumentamos muito o peso das nossas operações em Brasília, aumentamos muito o preço do lado institucional, reforçando laços com várias entidades, criamos uma frente de varejo, justamente para poder atuar mais fortemente junto ao Ministério da Indústria e Comércio, que sempre foi mais indústria do que comércio. Então, a gente quer equalizar esse valor, porque até hoje nós temos muito mais empregos na área comercial do que na área industrial. Então, nós temos que mostrar ao governo que nós somos importantes líderes do segmento, temos um peso muito mais forte hoje do que a indústria e a gente precisa estar constantemente em comunicação com o governo para determinar algumas políticas públicas que possam nos ajudar. Ricardo, para a gente fechar essa entrevista, que dica você daria para os franqueadores e franqueados que estão assistindo? Bom, para os franqueadores que reforcem todas as condições de controle de custos, desperdícios, qualquer tipo de desvio financeiro que haja, é importante que nós vamos passar um primeiro semestre muito difícil. Então, as vendas austeridade, controles, você tem que estar realmente à frente. Cuidado com os impostos, porque você tem pressões aí de cada vez mais quererem aumentar a arrecadação, então as empresas estarão muito mais vigiadas. Todos os sistemas de secretarias estaduais hoje estão integrados. A gente quer também manter a ética dentro do sistema, inclusive soltamos uma carta reforçando isso, que as empresas têm que informar os dados reais, quantas lojas realmente têm, quantos pontos de venda tem a operação, porque ele pode estar em desacordo e pode prejudicá-lo, inclusive em termos de lei de franquia. Então, todas essas advertências são importantes. Então, mantenha a ética, cuidado com os impostos e cuidado com os controles. Isso é fundamental para os franqueadores. E para os franqueados que façam realmente estudos de mercado e de pontos, porque cada vez a competição é maior, você tem mais oferta de marcas, mais oferta de serviços, e você precisa ver onde você vai estar localizado, e fazer uma medição de público adequada. Os próprios escritórios do Sebrae podem ajudar no plano de negócios. A ABF também tem vários cursos que, antes de você tomar a decisão de investir numa franquia, você tem que conhecer um pouquinho mais sobre o setor e falar com os franqueados, sem sombra de dúvida, para ver o nível de satisfação. Então, o nível de satisfação, às vezes, não se dá só pelo resultado econômico, se dá também pelo suporte que você possa ter da rede, pelo relacionamento com o franqueador. Pelo relacionamento, pela lealdade e pela transparência, principalmente. Ricardo, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês mais uma vez e um bom ano para todos. Para você também. O Bastidores do Franchising fica por aqui. Nos vemos num próximo programa. Até lá!